E aí eu queria trazer uma mensagem não demorada aqui, rápida, para você hoje. E essas mensagens, elas ficam por 24 horas aqui no Story da igreja, e depois a gente está baixando todas essas mensagens e subindo elas para o YouTube, para o canal da Segunda Igreja. Então, se você quiser ouvi-las de novo, ou se você quiser compartilhar com alguém, passa lá no canal e dá para assistir a mensagem de novo e compartilhar a mensagem com alguém. Nesse tempo de agonia, a coisa mais importante que a gente tem é trazer esperança para o coração. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás: a esperança é uma coisa boa e tudo que é bom não pode morrer. Então, nesses dias, a gente precisa sustentar a esperança, deixar a esperança viva no coração da gente e no coração dos outros. Então não dá para deixar a esperança morrer, não dá para deixar com que o medo dite as normas. Fala, Samuel, meu amigo, que bom que você está aí. E eu queria ler um texto aqui e falar alguma coisa sobre o que eu falei ontem, aqui agora num outro texto. Está lá no Salmo 36, versículo 9. Diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Eu acho tão lindo esse versículo. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmo 36, versículo 9. É interessante essa percepção de algo a partir do que nos afeta. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas a nossa percepção ela é altamente guiada pela realidade que vivemos. Por exemplo, você não viu nenhuma mulher grávida hoje, mas se a sua esposa ficar grávida, você vai ver várias mulheres grávidas na cidade. Legal. Aqui na igreja agora nós estamos com um caso mais ou menos assim. A Sara comprou um Fiat Uno de uma cor diferente. É interessante, eu nunca tinha visto um Fiat Uno daquele na cidade. Agora eu descobri que tem uns 3, 4 Fiat Unos daquele jeito. A nossa percepção da realidade, ela é muito ligada à nossa existência, ao que você vive naquele momento. E aí o que o salmista vai falar para nós é: na tua luz nós vemos a luz. Uma coisa interessante, ontem eu falava sobre Jesus como sendo a luz do mundo. Uma coisa interessante é que o homem que vive em trevas, ele não consegue ver a luz o incomoda. Pelo contrário, quanto mais luz para quem está nas trevas, assim mais incômodo a luz é. O cara não quer se aproximar da luz e enxergar as coisas que a luz lhe dá a oportunidade de enxergar, não, ele quer fugir da luz. É visão semiótica que chama, Cíntia. Diz a Cíntia que é uma visão semiótica. Coisa boa, eu não sabia nem que era essa palavra, agora eu estou aprendendo uma coisa nova. É muito interessante, então, essa visão semiótica, né, que a gente passa e que a gente percebe as coisas a partir das experiências próprias. E não é o contrário com a luz. Às vezes eu ouço as pessoas assim na igreja falar: quando eu não era crente, eu não pecava, pastor. Quando eu não era crente, eu não pecava. Eu nem pensava em pecado, eu não pensava em nada. É claro, você vivia nas trevas, então você não pecava. Um amigo meu, e amigo aí do Samuel também, estudou no seminário no nosso período. Ele é missionário aqui da igreja e ele é um dos fundadores da igreja presbiteriana lá no Guiné-Bissau. Ele estava aqui em casa uns tempos atrás e ele falou assim: lá em Guiné-Bissau ninguém morre de câncer. Eu falei: ninguém morre de câncer? Aí ele falou assim: não, ninguém faz exame, ninguém faz exame, então ninguém morre de câncer. É interessante que às vezes a gente vive uma realidade em trevas e você fala bem assim: eu nunca pequei, porque você nunca foi colocado diante da luz.
Quando você é colocado diante da luz, você percebe o que está ao seu redor e você percebe quem é você. E aí das duas umas, ou você escolhe a vida na luz ou você foge da luz. E o quanto essa é a realidade que a gente vive, e o quanto essa é a realidade que nos transforma. E aí vem o salmista e fala: na tua luz nós vemos a luz. Então só quem está em Cristo consegue não apenas perceber Cristo como a luz, mas ver a luz no mundo todo. Um coração que é guiado e direcionado pela esperança, sabe? Direcionado pela vida, direcionado pela eternidade, direcionado pelo estado peregrino. Eu estava conversando mais cedo aqui com um irmão e falando sobre isso, sobre ter alegrias que não estão relacionadas com os padrões financeiros. Quantos de nós temos alegrias relacionadas a padrões financeiros, sabe? Se eu tiver tal coisa, se eu conseguir fazer tal viagem, se eu conseguir comprar tal coisa, então eu vou ser feliz. E aí tudo que ameaça esse estado, assim, ameaça a sua felicidade, ameaça o seu estado de ser, ameaça a sua esperança, e aí produz desesperos e desesperos dos mais profundos. E aí vem uma época como essa e mexe com o status quo da realidade e fala bem assim: talvez você não consiga ter o que você tinha até ontem. Talvez a realidade financeira seja mudada. Talvez todo mundo tenha que reiniciar a vida depois de alguns meses. Você imagina se acabar hoje todos os problemas? Não, acabou hoje, descobriu hoje a cura de tudo. Daqui uma semana a vida talvez seja normal. Mas se demorar mais 3, 4, 5 meses, 6 meses, meu amigo, a realidade vai ser toda transformada. Sabe, você imagina que começa a criar-se como é que eu posso falar? Um buraco negro de conta na vida de algumas pessoas. Começa a criar um distanciamento de como resolver esse problema. Mas uma coisa que é interessante, que não é só na sua vida que começa um problema, mas é na vida de todo mundo. Você imagina no cara que é dono de um banco, esse cara está pensando hoje com certeza bem assim: se a coisa piorar, daqui a pouquinho o cara vai parar de pagar a conta tal, daqui a pouquinho eu vou parar o cara não vai financiar carro, o cara não vai fazer isso, dá uma paralisada no mundo inteiro. E aí uma coisa que me chama atenção acima de tudo, e eu sei como é que eu refleti nisso esses tempos agora, eu parei e falei bem assim: o que eu preciso de verdade? Sabe, quando a crise foi tomando um outro nível de proporção, eu parei um dia aqui em casa e eu pensei: o que eu preciso de verdade? E aí eu cheguei às conclusões básicas da Bíblia, que o Senhor Jesus fala: se você tem o que comer e se você tem o que vestir, você esteja alegre. E aí eu falei: não, vai demorar muito tempo para me faltar o que comer e para faltar o que vestir. Tem um monte de coisa que eu vou ter que perder antes, mas eu falei: comer e vestir, eu vou conseguir fazer isso por um tempo bom. E eu cheguei perto da minha mulher e falei o que Jesus falou: nós temos o que comer e nós temos o que vestir, estejamos contentes. Virei para meus meninos e falei: comer e o que vestir, estejamos contentes. Se o Senhor quiser que a realidade seja as melhores realidades daqui para frente ainda, que coisa boa, nós ainda vamos fazer boas viagens, nós ainda vamos comer boas comidas, nós ainda vamos frequentar lugares assim dos sonhos. Mas se o Senhor não quiser, nós não vamos ficar tristes, nós não vamos nos abater. Se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes, isso aí nos basta. Eu já parei, eu pensei, eu falei: o que eu faço por vocação, eu não faço por dinheiro. Se amanhã eu tiver que imitar os meus pais, se eu tiver que imitar gerações do passado que pagou o preço para fazer o que eu faço, é claro que eu farei. Nós temos que começar a ver a luz por meio de Cristo. Sabe, o que traz luz para a sua vida, para a sua realidade, não é a realidade. É triste quando a gente vira e a gente começa a dizer para nós mesmos quem nós somos, por meio do que a realidade diz para nós. Por meio do que as circunstâncias ao nosso redor diz para nós. Não, quem diz para você quem você é, Deus.
Quem diz para você qual é o estado de felicidade é Deus. Quem determina a sua vocação é Deus. Então nós temos que, num tempo de calamidade, fazer o que o Flávio falou aqui, aprender o segredo do contentamento, aprender a alegria nas coisas mais simples, aprender a reaprender como viver, sabe? Aprender a gostar de coisas que nós desaprendemos a gostar, sabe? Aprender a encontrar prazeres onde a gente nem sabia que eles existiam mais. Como é que a gente redescobre as coisas num tempo como esse, sabe? Quando nós olhamos para Cristo, a gente começa então a ver luz até onde a gente não via luz ontem. A felicidade, sim, é uma felicidade que é arraigada em quem Deus é, arraigada em Deus e não arraigada em nós e nas situações que nós vivemos. Se o Senhor tem grandes dias econômicos, por exemplo, para nós, na economia para nós, se o Senhor tem para nós tempos de fartura para frente, que coisa boa, nós vamos aproveitar. É claro que nós vamos nos alegrar disso, mas se o Senhor não tem, vai que a mensagem daqui a pouquinho, nos próximos 2, 3, 4, 5 meses, seja: acabou, essa era acabou, agora, meu amigo, resetou para todo mundo e todo mundo começa do zero de novo. Rapaz, se tem uma turma que tem razão para ter alegria e para cantar uma canção de esperança, é quem tem Cristo na vida, é quem consegue enxergar a luz, é quem consegue perceber que já passou da morte para a vida porque Cristo invadiu o coração, é quem consegue perceber assim que é amado independente de qualquer coisa. Já pensou que coisa boa é pensar bem assim: eu sou amado independente de qualquer coisa da vida. Assim, tem gente que esmola amor. Eu penso bem assim: quando eu nem pensava em nascer, eu já era amado. Deus me amava e amava você antes da fundação do mundo, e porque Deus me amou e te amou, Deus te escolheu e me escolheu para conhecer Jesus Cristo e para entregar a vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo veio habitar no nosso coração. Já pensou ver essa luz? Outra coisa boa, pensar: Deus nos fez parte da família dele. E você olha para Deus e Deus não é o outro. Você olha para Deus e Deus é o Pai. Aí você olha para o cara que era desconhecido do seu lado e que chama Deus de Pai, você fala: meu irmão. E aí você olha para um mundo caindo aos pedaços. E eu acho interessante a reação da igreja nessa hora, porque a igreja que na luz vê a luz, essa igreja ela consegue perceber que o que ela tem, ela não tem só para ela tem para ela tem para o irmão e ela tem para o mundo, e ela conta com a simpatia de todo o povo. E quando a gente vê a luz, a gente percebe uma coisa muito interessante: a gente para de construir torres para nós. E há pelo menos 2 momentos aonde Deus desce. Há vários momentos que Deus desce na Bíblia, mas há 2 momentos que me chamam muita atenção. Há um momento que Deus desce em Babel, e os homens estavam lá e construindo uma torre para fazer seu nome famoso. Por que uma torre? Havia acabado de cair um dilúvio na terra e matado todo mundo. E esse povo pensou: vamos construir uma torre que toca no céu, e aí nós vamos fugir do próximo dilúvio. Quer dizer, esse povo não acredita na promessa que o mundo não acaba com água mais. Esse povo não crê nisso, e ele fala: quanto maior a torre, mais célebre será o nosso nome. E Deus desce, e pela primeira vez os homens falam em outras línguas. Pela primeira vez. Mas quando os homens falaram em outras línguas, naquela hora ninguém entendeu nada. E quando Deus vem para confundir o negócio, os homens falam em outras línguas e os homens se dividem, e os homens vão povoar a terra. É o que Deus havia mandado eles fazerem. Mas há um outro momento muito singular na história, que é quando a igreja está em oração. Está em oração no lugar porque Jesus mandou esperar em oração. A igreja está crendo na promessa naquele momento, e o Espírito Santo desce, e diz a Bíblia que aquela igreja fala em outras línguas. Mas uma coisa que me impressiona é que, ao contrário de Babel, agora em Pentecoste, quando eles falam em outras línguas, todo mundo entende. Todo mundo entende as grandezas de Deus, e a turma começa a glorificar a Deus porque entende as grandezas de Deus. E quando a gente entende as grandezas de Deus, há um aspecto muito interessante na realidade. A gente toca a realidade estendendo a mão. Eu vejo as pessoas muito assim preocupadas se a gente pode levantar a mão, baixar a mão,
bater palma, não bater palma. Se tem um aspecto que sempre me enche a alma quando eu leio Atos, é que quando essa igreja foi tocada pelo Espírito Santo, ela falou numa outra língua, mas todo mundo entendeu o que ela falava. E tem um negócio que me enche a alma: essa igreja, muito mais do que levantar a mão, essa igreja estendeu a mão. Essa igreja foi a igreja do abraço, foi a igreja que reparte o que tem. E aí uma coisa interessante é que não dá para olhar para essa igreja e falar bem assim, não tem nada acontecendo. Essa igreja não passa imperceptível na realidade, ela passa a ser a percepção da realidade daquele momento. Os homens olham e falam bem assim: ninguém vive igual os crentes vivem, ninguém vive igual os cristãos vivem, não há necessitado no meio dos crentes. E aí uma coisa me impressiona, porque não é uma igreja rica, a igreja não começa milionária, é a igreja dos pescadores, sabe? É a igreja de gente simples, mas não tem necessidade no meio daquele povo. E diz a Bíblia que Deus vai tocando o coração de gente para tudo quanto é lado, por meio do viver daquela igreja, aquela igreja que vive na luz. E aí a cada dia vai aumentando os números dos que vão sendo salvos, porque a percepção daqueles irmãos agora é, meu amigo, nossa percepção é a percepção do amor, é a percepção da mão estendida, é a percepção do abraço, sabe? É a percepção do calor, é a percepção da intimidade com Deus, é a percepção da intimidade com o irmão, é a percepção do socorro com o próximo. Agora a gente vê a luz, a gente não foge da luz, e quando a gente vive na luz, a gente vê quem está no escuro, e sabe que quem está no escuro está vivendo a pior vida que poderia viver. E quem vive a pior vida que pode viver, o que a gente faz? A gente vai lá e estende a luz, a gente acende a luz onde ele está vivendo. Se ele fugir, problema é dele, mas pode ser que ele fique, pode ser que ele abrace a vida na luz, pode ser que ele abrace a nova realidade, e a vida inteira da pessoa é mudada. O que eu quero te dizer, e eu vou terminar aqui agora. Me ouve aqui de coração. Não dá para ditar os próximos tempos. Não dá para virar para mim ou para você e falar: fique em paz, vai tudo continuar como era antes. Não sei, tomara que fique, tomara que alguma coisa melhore. Não dá para falar isso para ninguém. Mas e se não ficar? E se tudo mudar? E se a gente acordar num mundo assim, meio cinematográfico, pós-apocalíptico, e você acordar um dia e falar: cara, a realidade é outra. Não dá mais para manter o padrão que eu mantinha. Não dá mais para manter os meninos na realidade que eles mantinham. Acabou. Sabe, não dá para comprar mais a camisa daquela marca, o tênis daquela marca, não dá para fazer mais aquela viagem, não dá mais para ir nos all inclusive, não dá mais para ir nos hotéis caros, não dá mais, você para e acorda, e aí você fala: você é o cara mais infeliz de todos os tempos. Não. Você vai olhar para Jesus, você vai pensar como um peregrino que está acabando, que a sua felicidade não está arraigada nas coisas que você tem, não está alicerçada nas coisas que você conquistou, mas nas coisas que Deus conquistou em Cristo para você. E Deus conquistou em Cristo para você coisas eternas. As coisas que você conquistou, todas elas são temporais. Todas as coisas conquistadas por você têm tempo de validade para acabar, nem que seja a validade da sua vida. Se não acabar as suas coisas, talvez acabe a sua vida, e quando acabar a sua vida, acabou as suas coisas para você. Então nós temos tempo de validade para as coisas acabar. Por isso feliz é o homem, meu amigo, que ajunta tesouros eternos. O homem que olha para a vida e fala: minha vida não se resume às coisas que eu tenho aqui. Que coisa boa que eu tenho coisas aqui hoje. Eu tenho filhos e eu louvo a Deus por ter filhos. Eu sou casado, eu louvo a Deus por ser casado. Eu consigo fazer algumas coisas que o dinheiro me dá condição de fazer, eu louvo a Deus por isso. Mas se algumas coisas acabar, a coisa que mais me enche a alma é lembrar de que tudo que eu tenho aqui é passageiro. E aí eu vou terminar com uma história que eu li, e essa história é verídica, de uma mulher que descobre um câncer terminal, pesado. E aí o marido vai conversar com ela depois daquilo, e ela para e pensa na eternidade. A família é crente,
Aí ela fala: eu estou com 40 anos. Se você morrer aos 60, como para Deus 1000 dias é como um dia é como 1000 anos é como um dia. Se você morrer aos 60, eu vou achar que você foi dar uma voltinha na rua. E quando você voltou, eu vou te beijar e falar: nossa, você voltou rápido. Os meninos, eu morri aqui aos 40. Se demorar aí uns 80 anos. É como se eles estivessem na aula. E tivesse tido aula de manhã e de tarde. E quando eles chegarem, eu vou abraçar os meninos e eu vou falar com eles: a aula demorou hoje. Eu acho interessante que a gente encara as batalhas da vida direito, quando a gente tem uma visão da eternidade direito. Se a sua visão da eternidade é fraca, os seus alicerces aqui, alicerces na vida, serão fracos. Sabe, na hora que a tempestade vier, ela vai te definir de um jeito que você não tem condição de entender como é que vai ser definido. Então é hora de aprender a se alegrar no Senhor. É hora de aprender a olhar para o Senhor. É hora de aprender o que o texto fala: em ti está o manancial da vida. Onde é que está o manancial da vida? Não está na solução desses problemas ou de qualquer outros problemas. O manancial da vida está em Deus. E aí ele fala: na tua luz nós vemos a luz. Senhor Jesus, nós vimos ontem falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Todo o Antigo Testamento tem várias mensagens disso, de que ele viria e de que a luz brilharia em vários lugares, sabe? Os que andavam nas trevas andariam na luz. Então a mensagem que eu tenho para dar para você aqui agora é: se você está aí andando na escuridão, mesmo sendo crente, é hora de deixar a luz de Cristo raiar no seu coração, e você perceber a realidade pela luz. Perceber a realidade pelo que Deus fala sobre você, pelo que Deus fala sobre o mundo, pelo que Deus fala sobre a eternidade. O que Deus fala para a eternidade é o que nos define no tempo presente. E aí, gente, é isso que a gente tem. E é só isso que a gente tem. E eu peço a Deus a graça de você viver o resto dessa noite, viver o sábado, amanhã, o domingo, andando na luz e vivendo na luz, entendendo que o nosso consolo não está ligado nas coisas que nós temos, porque todas as coisas que nós temos, uma hora elas acabam. Ou acabam primeiro que a gente, ou a gente acaba primeiro que elas. Mas pensar nos tesouros que estão lá no céu e se contentar com o que você tem hoje. Contentamento. O que você tem hoje? Se alegre nisso. O que você tem amanhã? Se alegre nisso. E pare com pavor. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí a Bíblia fala: o amanhã trará seus cuidados. Sabe por que não veio o cuidado de amanhã ainda? Sabe por que não chegou o socorro de amanhã? É porque o amanhã não chegou. Na hora que o amanhã chegar, vai chegar os cuidados de amanhã. Então pare de se preocupar com amanhã. Se chegou os cuidados de Deus hoje, é desse cuidado que você precisa. Amanhã Deus vai mandar o cuidado dele. Na hora certa Deus vai mandar o cuidado dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nunca deixou de mandar os cuidados dele. Vai mandar até que a gente passe dessa vida para a eternidade e experimente a eternidade por toda a eternidade. Que coisa linda e maravilhosa. Vou terminar com uma oração. Deixa eu só te falar aqui uma coisa rapidinha. Tem muita gente aí já mandando cestas básicas para a gente ajudar as famílias lá no Santa Cruz. Domingo, eu agradeço de coração todo mundo que já mandou. Se você ainda quer enviar e não sabe como, se você é aqui de Caratinga, você vai lá no Mercado Soares e pede para entregar na Igreja Presbiteriana Betel, lá no Santa Cruz, porque é lá que a gente vai fazer domingo. Distribuir cesta básica e a gente vai distribuir refeições lá no domingo. Ou você pode mandar uma mensagem que eu vou arrumar um jeito de você ajudar, tá bom? Então domingo a gente vai estar fazendo essa campanha e aí você tem a chance de participar com a gente, de ser um instrumento de Deus. E aí a minha palavra é que Deus te abençoe e que Deus coloque o seu coração na eternidade. A qualquer um dos dois, Paulinho, é só você dar o endereço lá da Betel. Aí se alguém quiser, me manda uma mensagem, que eu mando o endereço da Igreja Presbiteriana Betel, quem é aqui de Caratinga. Você vai no mercado, que eles estão fazendo a cesta de forma uniforme, para que ninguém ganhe mais do que o outro, e aí você passa o endereço da Betel e eles vão entregar lá, tá bom?
Então é simples, só me mandar uma mensagem que eu te mando o endereço da Betel depois. Pessoal, vamos orar e até amanhã, se Deus quiser, nesse horário, e aí a gente vai aprender da palavra e invocar o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, cuide da nossa vida. Ajuda-nos a ver a luz na Tua luz, porque sem a luz do Senhor não tem luz para ninguém. Todo homem que vive sem Jesus Cristo vive nas trevas. Em nome de Jesus, visita-nos agora. Em nome de Jesus, ó Deus, venha consolar o coração daqueles que estão aflitos com os problemas de amanhã. O amanhã trará seus cuidados. Dá-nos a graça, Deus, de confiar na Sua palavra. E a Sua palavra fala: quem tem o que comer e quem tem o que vestir, que esteja alegre. Todo mundo que está vendo essa live aqui tem o que comer e tem o que vestir. Então todo mundo aqui tem razão de estar alegre. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa alegria e molda a nossa identidade por meio da Sua palavra. Visita o povo do Senhor nessa noite. Dê paz, dê descanso, dê tranquilidade. Livra-nos, ó Deus, dos ataques de Satanás. Dá-nos a graça, Deus, de vencer as tentações que se levantarem contra nós. Meu Deus, dá um fim a essa realidade nós estamos vivendo agora. Ó Deus, levanta a gente para arrumar a cura desse problema com esse vírus. E ó Deus, e a vida voltar o mais rápido possível. Tem misericórdia, meu Deus. E que voltam para casa depois, ó Deus, tem família, e tem gente